Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula do curso de redação gratuita e hoje a gente vai falar sobre estratégia argumentativa. Mas primeiro, antes de entender quais são as estratégias argumentativas, que são 5, a gente vai falar sobre a natureza dos argumentos, ou seja, existem 4 tipos de fundamentação, 4 tipos de argumentos que podem ser usados na redação. E depois, conforme a natureza do seu argumento, você vai escolher uma estratégia argumentativa, tá bom? Então vamos lá? O primeiro fundamento de argumentação é o de valor universal. Esse argumento é muito importante, mas ele também pode ser a sua ruína, por isso tenha cuidado na hora de usá-lo. O argumento de valor universal é aquele argumento que é uma verdade absoluta. Por exemplo, quando você falar que todo ser humano tem direito à vida, esse é um argumento de valor universal, uma verdade inquestionável. Mas o erro é quando o candidato pensa que vai fazer do seu argumento um valor universal, só que é baseado em preconceito, em crença, em opinião pessoal e em senso comum. Então a pessoa pega a sua opinião própria e coloca um valor universal, por exemplo, ao falar que toda pessoa que nasce em periferia vai ser criminoso. Esse é um argumento de valor universal que está totalmente infundado. O segundo argumento é aquele que é baseado em dados da realidade, ou seja, você vai tirar exemplos da realidade para fundamentar o seu texto. Você pode usar conhecimento de várias áreas do conhecimento, como filosofia e história, ou também de notícias de jornais, filmes ou livros. O terceiro tipo da nossa natureza dos argumentos é a citação de autoridade. Então você vai citar alguém, um especialista naquele assunto. Por exemplo, se o tema é sobre rede social, você pode citar o Mark Zuckerberg. Como que é definido um especialista no assunto, uma autoridade no assunto? É aquela pessoa que estudou aquele assunto ou que tem alguma referência sobre aquele assunto. Por exemplo, num tema de redação sobre saúde pública, não dá para você citar a fala ou a opinião do médico do postinho de saúde da sua cidade. Só se ele for conhecido, porque a pessoa, o corretor, qualquer pessoa que estiver lendo, ele tem que conseguir encontrar aquela autoridade na internet, em enciclopédia, em qualquer veículo de comunicação. Tem que ser alguém conhecido, não dá para você citar qualquer pessoa. O tipo de citação pode ser de dois tipos, citação direta ou citação indireta. A citação direta é aquela que você coloca as aspas, só que tome cuidado, porque na hora que você usa uma citação direta, você tem que falar exatamente as palavras que a pessoa falou. Então, por exemplo, você vai citar Aristóteles e você coloca aspas. Todo homem, por natureza, deseja conhecer. Fecha aspas, disse Aristóteles, o filósofo grego. Só que se você erra a palavra ou você coloca a frase do jeito que a pessoa não falou, você está errado, você vai perder ponto. Agora, a citação indireta é quando você não usa aspas e quando você vai falar a ideia da pessoa com as suas próprias palavras, então fica mais livre, você pode colocar a sua opinião. Por exemplo, na frase desse caso do Aristóteles, ficaria assim: o Aristóteles disse que todo homem tem o desejo de conhecer. Dessa forma, é essencial que o governo invista em educação. Entendeu? Então você já coloca com as suas palavras, é livre o jeito que você faz a frase e você ainda consegue colocar a sua opinião nela. O último tipo de natureza do argumento é quando você vai fazer um exemplo. Você vai tirar exemplos da realidade, seja por meio de livros, de jornais e de histórias, ou por meio de casos que aconteceu. Então você vai usar um exemplo para fundamentar a sua argumentação. Agora que a gente já entendeu os 4 tipos de natureza do argumento, a gente vai entender os 5 tipos de estratégias argumentativas. Então, sempre na hora que você tiver as suas ideias no papel e quiser decidir qual estratégia você vai usar, primeiro você entenda qual que é a natureza daquele argumento que você colocou. E depois, com base nisso, você vai escolhe uma estratégia argumentativa que se adeque à natureza do seu argumento. Então vamos falar das estratégias argumentativas? A primeira estratégia argumentativa é a exemplificação, ou seja, você vai formar a sua opinião, você vai formar o seu argumento com base em exemplos, usando exemplos de notícias, usando exemplos de livro. A nossa segunda estratégia argumentativa é quando você faz a sua argumentação baseada em raciocínio lógico, ou seja, causa e consequência de ideias.
A nossa terceira estratégia argumentativa é a explicitação, que é quando você vai explicar melhor um conceito, uma ideia ou um argumento. O nosso quarto tipo de estratégia argumentativa é a comparação, quando você vai comparar ideias, países diferentes ou até uma comparação histórica. E o nosso último tipo de estratégia argumentativa é o levantamento de objeções já previstas. Esse é ideal quando você não sabe nada do tema, você vai começar criticando a opinião contrária à sua. Por exemplo, pegar os textos motivadores e já começar criticando. Então você vai pensar nas frases típicas que uma pessoa de uma opinião contrária à sua falaria e vai rebatê-las. Entendeu? Então agora eu vou ler um exemplo de uma redação, de um trecho de uma redação nota 1000 e vou ler um outro parágrafo para a gente ver bem essas estratégias argumentativas. Então eu peguei o segundo parágrafo de uma redação nota 1000 e é o texto do Alan. Então eu vou colocar na tela para a gente ler junto. O filósofo italiano Roberto Bobbio afirma que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. Nessa lógica, é notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação com a qualidade devida, o que caracteriza um irrespeito descomunal a esse público. A lamentável condição de vulnerabilidade a qual são submetidos os deficientes auditivos é percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o despreparo da rede de ensino no que tange à inclusão dessa camada, de modo a causar entraves à formação desses indivíduos e, por conseguinte, sua inserção no mercado de trabalho. Viu quais são as estratégias argumentativas que o Alan utilizou nesse texto? Como ele usou várias estratégias argumentativas diferentes. Agora eu vou ler um outro trecho que eu achei na internet para você ver o resto das estratégias argumentativas que o Alan não usou. O Brasil não é um país intrinsecamente corrupto. Não existe nos genes brasileiros nada que nos predisponha à corrupção. Algo herdado, por exemplo, de desterrados portugueses. A Austrália, que foi colônia imperial do Império Britânico, não possui índices de corrupção superiores ao de outras nações. Pelo contrário, nós brasileiros não somos nem mais nem menos corruptos que os japoneses, que a cada par de anos tem um ministro que renuncia diante de denúncias de corrupção. Então essa foi a nossa aula de estratégias argumentativas. Espero que você tenha gostado. E se você quiser saber mais sobre esse lugar que eu gravei esse vídeo, sobre essa viagem, então me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!